Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham este canal de reflexão bíblica, a paz do Senhor. O texto de hoje, Marcos 1, versículos 14 a 20, narra o início da atividade pública de Jesus, o anúncio do reino de Deus na Galileia, seguido do chamado dos primeiros discípulos que estavam à beira do mar. Esses dois episódios apresentados na liturgia de hoje nos falam do mistério do reino instaurado por Jesus e a adesão por parte daqueles que o acolhem prontamente, deixam tudo e se põem a caminhar com o Senhor. Vejamos, pois, alguns elementos importantes dessa narrativa. Jesus anuncia que cumpriu-se o tempo. Isso refere-se às profecias veterotestamentárias, cujo conteúdo diz respeito à intervenção divina na história a favor de seu povo e, por meio deste, a todo ser humano. Isso significa que Deus se compromete com o ser humano, garantindo-lhe que vai agir e de fato age, honrando a palavra dada. Pois bem, essa intervenção divina na história foi associada ao Messias, ao ungido do Senhor, que haveria de vir para instaurar a realeza de Deus na história. Isto quer dizer que esse tempo anunciado pelos profetas, o tempo messiânico, plenificou-se, chegou. Bem, Jesus proclama, e está próximo o reino de Deus. O reino de Deus não é outra coisa que a aceitação de sua vontade por todos os seres humanos. Isto não poderá ocorrer até que todos conheçam essa vontade. Nos lábios de Jesus adquire um significado concreto a soberania universal do Senhor como Pai compassivo e Salvador. O reino anunciado por ele, que se verá ao longo do Evangelho, é a manifestação de Deus em Jesus, o seu Filho. Em Jesus, o reinado de Deus começa em todo aquele que o acolhe como seu enviado. Onde o Evangelho é anunciado, o reino se instaura na história, e as forças anti-reino são destruídas, as potências maléficas são expurgadas do meio do povo. Onde Deus reina, portanto, não há espaço para as trevas. E o que significa a expressão está próximo? Pode significar duas coisas: que o reino já chegou ou está prestes a chegar. Tal sentido encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, nas quais indicam que o reino anunciado já chegou, isso identificado com a pessoa e os atos de Jesus. E outras passagens deixam margem para um futuro próximo. Diante disso, podemos pensar que o reino de Deus está para acontecer em breve e, ao mesmo tempo, já está aí, na pessoa de Jesus. Essa proximidade significa que está ao meu alcance, ao meu lado. Por estar junto a mim, requer uma atitude de abertura para acolhê-lo. Mas enquanto não é acolhido, está prestes a acontecer. Por isso, a atitude de acolhimento de Jesus da sua pregação. Nesse sentido, todo o Evangelho é preparação para esse acontecimento iminente. É preciso converter-se e pôr-se a caminho com Jesus para que o reino aconteça de fato. E a atitude diante dessa expectativa e iminência é arrepender-se e crer no Evangelho. Arrepender-se, segundo esse texto, significa literalmente tomar outra direção, mudar o rumo, não ficar onde se está ou como se está, esforçar-se por chegar a ser o que se deve ser. Significa também voltar a mente. Então, o chamado ao arrependimento significa que o ouvinte deve mudar sua mentalidade, deixar o caminho que antes seguia para enveredar-se por um caminho novo, agora indicado por Jesus. Mudar o caminho em Marcos significa abrir-se à novidade trazida por Deus, reconhecer a Deus como realidade que tudo determina, romper com o fechamento humano, abandonar toda a autossuficiência, viver a existência como um dom recebido de Deus. É uma atitude que se concretizará na medida em que o ouvinte voltar somente para acolher a novidade desse reino
A conversão, portanto, se faz por causa do reino de Deus, para que este se instaure na história, para que aconteça tudo o que foi prometido da parte do Senhor, que por fidelidade não esquece sua promessa. Finalmente, a proclamação visa sempre uma resposta prática e imediata. Crede no Evangelho. Crer significa dar crédito a Deus, que realizou sua ação salvífica em Jesus Cristo por sua vida, morte e ressurreição. O conteúdo desse Evangelho é a vinda do reino de Deus em Jesus. E anunciar a proximidade desse reinado significa proclamar que o povo foi perdoado, ou seja, o vínculo entre Deus e o povo, rompido pelo pecado, foi instaurado em Jesus. Aí está a boa notícia. A aceitação da pregação de Jesus faz a pessoa participar do reino que ele traz presente. Aderir a Cristo é segui-lo. Por isso, imediatamente depois de ter evocado a primeira pregação de Jesus, Marcos narra a vocação dos primeiros discípulos. Jesus, ao avistar simples pescadores, os chama a segui-lo com essas palavras: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ao chamado de Jesus, Simão e André, que estavam pescando, e Tiago e João, consertando as redes, deixaram tudo e o seguiram. Eles abandonaram o que eram e o que tinham, mudaram o rumo de suas vidas para pôr-se a caminho com Jesus. Eles foram capazes de dar o passo decisivo, puseram-se no seguimento do Mestre, para então aprender com ele as exigências da fidelidade ao Pai e ao seu reino. E com isso, tornaram-se anunciadores do reinado de Deus instaurado em Jesus. Tornaram-se, então, pescadores de homens.